Professora Francine vai apresentar agora? Tá. Bom, boa noite a todos. Nós vamos ter um bate-papo hoje. Mais do que uma palestra, é uma conversa sobre o autismo. A UAFA vai trazer a experiência de mãe e eu vou trazer um pouquinho de contribuição da arte, da música e da psicanálise para a gente olhar para o autismo, né, para os autistas como sujeitos, e não como pessoas separadas da sociedade e do mundo em que a gente vive. Então, nós vamos começar a palestra com a fala da UAFA, logo depois eu venho para trazer essa outra visão, e nós duas vamos conversar durante a palestra. Ela pode fazer intervenções na minha parte, eu posso também na dela, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa conversa. Eu vou passar a palavra para o UAFA. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês nesta noite, né, nesse finzinho de tarde. Eu quero passar um pouquinho, né, da minha contribuição com a minha experiência, né, em relação ao autismo durante poucos anos, não são muitos. E aí eu separei alguns slides, né, do que eu entendo, né, do que eu já estudei, assim, poder trocar ideias com as mães também, não sei se são mães, se são estudantes, sobre essa questão, que eu acho que é um tema, assim, que eu gosto muito de conversar a respeito, né, e falar um pouquinho de mim também, né, então esse primeiro slide aí com uma apresentação minha até um pouco profissional, né, então depois se vocês quiserem dar uma olhadinha no que eu faço. Hoje eu sou diretora de uma empresa, né, que ela é voltada ao TI e ao marketing digital, né, desde 2007, eu faço algumas palestras, faço algumas contribuições de mentorias para negócios, ajudo os jovens também aí na questão do mercado de trabalho, né. Então, isso é um pouquinho sobre mim aí, mas que não é o foco, mas para vocês saberem quem está falando aqui, né. Bom, aqui é a minha família, né, essa é a gatinha a quem eu estou vivendo essa experiência com relação ao autismo. Meu filho mais velho, eu tenho um filho mais velho de 12 anos, meu esposo, minha mãe, e esse na foto sozinho aqui é o meu irmão, né, e aí todo mundo sempre existe a dúvida, né, de onde eu vim, se eu sou de outro país. Eu sou brasileira, né, sou nascida em Guarulhos, minha vida acadêmica sempre foi no Brasil, já fui algumas vezes para o Líbano, né, meus pais são nascidos e criados lá, né, minha mãe veio para o Brasil com 20 anos de idade, aquela luta toda para recomeçar num país novo, tal. Hoje eu falo que ela é mais brasileira do que libanesa, né. E o meu esposo, ele trabalha comigo hoje na empresa, também ele é uma pessoa bem importante aí, e é muito conhecedor também agora, estudante dessa parte aí de autismo, um companheirão aí, que me ajuda muito aí no dia a dia. Oi? Só um minutinho. O microfone da Sônia está ligado e está tendo interferência. Será que é possível ela desligar? O som está desativado, professora. Já. Legal. Então, gente, aí assim, a Mira, né, minha filha, que a gente descobriu o autismo nela, né, ela tinha quase 3 anos de idade, 2 anos e pouquinho, né, ela nasceu em 2014, 2016, nós descobrimos o autismo. E aí foi uma coisa que aconteceu completamente, assim, a gente não tinha nenhuma vivência, eu nem imaginava o que era o autismo. As pessoas me davam indícios e tudo, né? Ela tá até aqui, ó. Eu não sei se vocês estão ouvindo as estereotipias dela aqui.
E aí foi uma luta bastante grande na questão da aceitação, né? Porque o autismo ele vem com essa questão de uns passarem a mão na cabeça, né? Dizendo que não vai falar, não é normal. Com meu filho aconteceu isso também. Isso foi me enganando, né? Até um certo tempo. Alguns vinham, apontavam um dedo na cara, né? Que falavam, você não está vendo que sua filha precisa de um tratamento e tal. E eu digo que minha aceitação levou mais ou menos 6 meses para acontecer, mas ela aconteceu de um jeito muito peculiar, né? Ela aconteceu pelo fato de eu ter uma pessoa que trabalha na minha equipe, né? E que o filho dela, por coincidência, era autista. E aí eu fui dar uma palestra, inclusive, na Feira do Empreendedor, um dia. E aí minha mãe queria me assistir, não sei o quê, e aí ela falou, não, eu vou. Falei, não traz as crianças aqui, que é muita gente, é muito complicado. Ela, não, eu vou, e foi a minha sorte, né? Falou que foi a minha sorte, porque essa minha assessora viu a mira, sacou na hora, e teve todo um jeito, assim, para falar comigo. Eu acho que é isso que uma mãe que hoje está descobrindo o autismo, ela precisa ter, né? Ela precisa ter alguém que tenha um jeito de falar para que essa aceitação ela aconteça de uma forma mais tranquila possível, né, e não pela dor, e foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. Então ela foi me passando, né, uma calma muito grande, me mostrando que não era um bicho de 7 cabeças, como que era feito mais ou menos o tratamento com o filho dela, foi me passando a experiência dela. E aí no dia seguinte eu abri o olho de manhã e aquilo desceu, eu falei, eu tenho uma filha autista e agora eu preciso correr atrás e saber o que eu vou fazer, porque começar do zero, né? Começar procurando algum profissional que pudesse me ajudar. E aí, graças a Deus, com ela, eu consegui ter um direcionamento muito bom com relação ao tratamento dela, né? Hoje, graças a Deus, ela é uma autista, eles falam de leve a moderado, né? Ela fala, ela consegue... não se comunica tão bem, né? Ela ainda tem as questões de fala funcional um pouco comprometidas em questão de entendimento, mas na escola ela, graças a Deus, vai bem, ela consegue acompanhar numa aula normal, assim, numa sala normal, né? Mas eu vivo um pouco o que as mães vivem dentro da clínica de terapia que ela faz, e eu sei que nem todo mundo está na mesma situação, né? E tem casos aí que a gente vê que as mães sofrem muito, muito mesmo, com relação a ser mais severo, com relação à inclusão. Também passei por algumas coisas em relação à questão de inclusão, que eu queria que ela estudasse na escola do meu filho, e quando a gente chegou lá, ela ainda usava fralda com 3 anos e pouco, né? E aí eles falaram assim para mim, a gente tem inclusão, só que a gente não tem quem troca a fralda. Aí eu fiquei pensando, poxa, que espécie de inclusão é essa, né? Que não é uma inclusão, ele tem que falar que é inclusão, porque senão ele está fora da lei, mas ao mesmo tempo ele realmente não tem a menor estrutura para isso, né? E aí um pouquinho do que foi a minha referência, né? Assim, eu acho essa mulher fantástica. Como eu até estava conversando com a professora Francine antes da nossa palestra, né? Que a gente sempre acaba olhando, né? Nós como mães acabamos sempre olhando e comparando com os outros, não tem jeito, né? Então eu quero olhar minha filha como que ela vai ser no futuro, porque eu não tenho histórico disso, não tenho ninguém na família, né? E olhando para o futuro, quem eu olho, né? Eu quero olhar as pessoas de sucesso, as pessoas que conseguiram, apesar da dificuldade do autismo, se sobressair, né? E aí eu vi a história dessa mulher e eu acho ela, assim, recomendo muito, muito, é fantástica o que ela fez, né? Ela é uma americana autista, né, que eu me escrevi aí, e ela desenvolveu um projeto de abate animal que não fizesse o animal sofrer. E é incrível como o autista tem, acho que a professora Francine vai até abordar um pouco dessa parte, como eles são sensíveis, né, em relação à questão de tratamento com os animais, com a música, a parte sensorial deles é muito afinada em alguns pontos, né, e eles
tem uma sensibilidade gigantesca. Eu fico até com medo, assim, uns receios às vezes ela não quer alguma coisa porque ela não consegue se expressar ou porque ela não quer, e aí depois chegar lá na frente, aquilo tem um motivo, né? E aí eu fico sempre assim, meio na retaguarda, tentando prestar atenção, né? Porque sempre no final ela acaba tendo uma certa razão daquilo que ela não queria fazer naquele momento, né? E eu acho isso fantástico. E aqui na história da Temple Grandin, eu li esse livro dela, né, O Cérebro Autista, que eu acho fantástico. Eu sempre procuro reler porque eu acho ele extremamente difícil. É um livro que fala muito da parte genética, é uma parte que me encanta demais, né? Eu queria poder estudar muito mais genética para poder entender várias coisas que no livro fala, né? Porque ela simplesmente dedicou o cérebro dela para estudo, né? Para tentar achar o porquê do autismo, por que isso acontece nas pessoas sem um motivo, né? Assim, falavam que porque a criança sofreu rejeição na barriga da mãe, porque a mãe é obesa, porque, sabe, um monte de coisas que levantaram, que depois tudo caiu por terra e viram que não era nada, que não era um motivo específico, né? E sim uma carga genética, que isso já se sabe, né? Que existe uma carga genética e essa carga, ela sofre uma mutação dentro da barriga da mãe, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que o livro dela chegou a explicar mais sobre isso, só que para entender bem, é bem complicado entender tudo desse livro. E do lado o filme, né, que o filme me emocionou demais, e esse filme, ele só está disponível no Facebook, não tem nenhum outro lugar que você possa pegar, nem no Netflix, não tem. Então, eu recomendo vocês que assistam, é muito linda a história dela, assim, é uma história de superação mesmo, né, que me emociona e que me motiva a ir para frente, assim, a explorar os potenciais da Mira o máximo que eu puder, sabe? Dá vontade de assistir sempre, assim, sempre que eu posso, eu assisto. É um filme antigo até, não é nenhum filme atual. Opa, deu uma travadinha aqui. Tô. E aqui, eu separei essas duas imagens para mostrar para vocês, falando um pouquinho mais dessa questão da carga genética. Isso foi uma palestra que eu assisti, né, da Tismo, é uma empresa que ela faz um estudo genético, né, e esse estudo genético é liderado pela Graciela Pignatari, eu não sei se vocês conhecem, é uma pessoa muito top nessa área, ela está junto com o Alisson Motri em várias pesquisas, eu vou falar dele também um pouquinho para frente, que é uma pessoa que eu procuro sempre seguir, né, e estar por dentro do que ele fala, mas, assim, vou explicar aqui para vocês rapidamente essa tela, né? Então, o que me chamou muita atenção, né? A gente sabe que a incidência de autismo hoje vem muito mais de meninos do que de meninas, né? Então, a cada 5 meninos, vem uma menina autista. E os números de autismo, a gente sabe que crescem muito anualmente, né? Era uma a cada 500 crianças, hoje a gente está uma a cada 60 crianças que nascem autistas hoje, né? E aí o fator da genética que eu falei, né? Então, a primeira bolinha aí, que está em roxinho, ela é a variante comum, né, da genética, né, que a gente tem, todo mundo tem, né? E a gente tem as variantes raras e a gente tem os fatores ambientais. Os fatores ambientais, eles alteram a nossa genética também, né? Então, aqui, o modelo do copo, ele explica muito essa criança, a carga genética que a mãe tem, centeia, e a carga genética que o pai tem. Aí vocês podem ver que a borda do copo, ela está no nível, né, digamos assim. A criança 1 com TEA, você vê que o copo transborda, né, entre esses genes comuns, raros, e os fatores ambientais, né. A criança sem TEA está no nível do copo abaixo, né? A criança sem TEA ali
também no nível certo, e a criança 4 com TEA. Então, a gente vê que na criança 1 e na criança 4, que saíram autistas, elas têm essas variantes transbordando, né? No caso da criança 4, essa variante rara é que transbordou o copo, e no caso da criança com TEA, ela teve as 3 variantes genéticas transbordando o copo, não uma em específico como responsável, né? E na figura ao lado, aí a gente tem o masculino, o feminino e o feminino com TEA, né? Aí a gente vê o tamanho dos copos, né? O masculino com TEA, ele precisa de menos carga genética para ele ser autista, né? O feminino sem TEA, você vê, ele recebeu praticamente a mesma carga genética que o masculino recebeu, só que não tem TEA. E a terceira foto já transbordou em relação à foto do lado e a outra, ou seja, a menina, ela realmente precisa, ela é mais tolerante, né, a ter TEA, mas também quando ela se torna autista, quando ela recebe essa carga, o corpo dela transbordou muito mais que do menino, que no caso masculino. Isso me chama muita atenção quando eu vi essa palestra, né, eu guardei essas telas aqui, e aí até mostrei para o meu marido, expliquei, e agora quando veio essa palestra eu falei, puxa, eu acho que eu vou usar isso, porque eu acho que é muito esclarecedor, né, que a causa TEA está diretamente ligada à questão genética, isso aí sem sombra de dúvidas, né, e essa carga a gente vem trazendo de outras, né, dos nossos antepassados, né, tem até uma geração que você carrega, né, essa genética, e esses fatores ambientais, que é o que me chama muita atenção também, né, que aí acaba também podendo ajudar nesse número elevado de autistas hoje. Demorando, peraí, passou. E esse é o cientista em busca da cura, que é o Alisson Muotri, né? Ele é eu não sei se vocês conhecem, ele é um pesquisador, cientista brasileiro que fica num laboratório na Califórnia, né? Eu assisto tudo dele, porque tudo que há de mais novo em estudos sobre o autismo, grande parte vem dele, assim, né? Não sei se tem até mais gente falando sobre esse assunto, mas ele é um cara que se destacou bastante aí. Essa primeira matéria aqui do lado esquerdo saiu no G1, né? Que ele testa a cura de uma síndrome, né? Então, você vê que chama muita atenção da nossa imprensa aqui também. E aqui na direita, é uma live que ele fez com o Lucelmo Lacerda, que ele é um pesquisador também, que fala muito bem sobre o autismo, acho que a maioria que está dentro dessa área conhece eles, né? E eu vi e nessa live mesmo, que do lado direito, que ele fez junto com o Lucelmo Lacerda, ele fala que se ele tivesse mais verba, provavelmente com esses estudos de minicérebros, eles já até poderia ter descoberto a cura do autismo. E ambos, né, ele quanto o Lucelmo, que eu conheço pessoalmente, a gente já fez até alguns trabalhos juntos, eles são pais, né, de filhos autistas com autistas severos, né, então, assim, a gente vê que são pessoas diferenciadas e que cruzam, né, cruza a situação de ter 2 filhos autistas severos, assim, né, então eu acho muito engraçado essa coisa do mundo, né, do que acontece, assim, né, e eu recomendo a todos vocês que assistam essa live, porque realmente é maravilhosa, assim, você assiste que você não consegue parar um segundo para ver outra coisa, porque é muito bom mesmo. Deixa eu passar aqui. E aqui é um recadinho, né, para quem é mãe. A gente não pode nunca aceitar essa questão de inclusão, então, sempre essa questão de meu filho não tem vaga para o meu filho, ou coisa desse tipo, a gente tem que denunciar, né, a gente tem que sempre se unir. Então, aí umas frasezinhas, né, puxa, me enganei, achei que tivéssemos vaga e não temos mais. Nossa, posso fazer a matrícula, não posso fazer a matrícula do seu filho porque não temos ninguém especializado para ajudá-lo, que é o que aconteceu comigo com a questão da fralda, né?
Ah, que pena, não podemos realizar a matrícula do seu filho porque já temos um aluno de inclusão na mesma classe e não aceitamos, só aceitamos um por turma, né? Então aí tem o telefone que você liga para fazer a denúncia, porque todos nós temos direito à educação, né? Inclusive os autistas, né? E aí aqui indicando também, né, que é uma revista muito bacana, que é a revista Autismo, a hashtag Respectro, que é uma hashtag que eu sigo, que eu gosto, tal, né? E a gente fortificar aí a questão dos dias, né, os dias principais, né, de autismo. Já participei de palestras, de passeatas, né, com a clínica onde minha filha faz tratamento, tudo pela inclusão deles. Assim, hoje eu luto muito pela inclusão e procuro ajudar todos que precisam, né? Inclusive, uma coisa que acontece que é muito complicada dentro da comunidade árabe, islâmica, podemos dizer assim, né? Essa questão de inclusão é bem complicada, né? Existe uma certa vergonha, muitas vezes, de mostrar que o filho tem algum tipo de deficiência para a sociedade, e aí a gente vê muitas vezes as pessoas se afastando quando tem algum problema nesse sentido, porque acha que o filho é problemático, né? E aí eu acho que a pior coisa que uma mãe hoje pode fazer por um filho é isso, porque o filho realmente vai se sentir excluído, né? Ele vai se sentir oprimido, né? E ele pode nunca mais, assim, conseguir ser uma grande pessoa, fazer o que ele quer fazer, e ele pode, né? Então, assim, dentro da minha comunidade, eu brigo muito por isso, e eles falam para mim assim, nossa, mas como você é corajosa, você sai falando para todo mundo que sua filha é autista. E aí eu respondo para eles, eu falo assim, claro, minha filha é autista, eu tenho orgulho disso, e se eu não falar para as pessoas que ela é autista, ela não saber quem ela é, e ela não lutar e se firmar dentro daquilo que ela ela nunca vai conseguir ser feliz. Eu acho que ela tem que se aceitar. O primeiro de tudo, em qualquer situação na vida, vem a questão de aceitação primeiro, né? Então, eu dou até o exemplo do lenço, né, do véu islâmico que eu uso. Eu comecei a usar com 25 anos de idade, e quando eu comecei a usar, eu tive esse mesmo medo, né, de sofrer preconceito, das pessoas não me respeitarem, de acharem essa questão de terrorismo que não tem nada a ver com a religião, que fossem me confundir. E aí, depois disso, eu falei, não, eu não posso pensar dessa forma, eu tenho que me aceitar, eu sou muçulmana, eu uso o véu islâmico, eu posso ir onde eu quiser, eu sou quem eu quiser ser, e uma das um dos grandes bens que a gente tem de morar no Brasil, é de sermos um país laico, e as pessoas têm que aceitar isso, né? E quanto mais a gente se aceitar, mais fácil é para nós e para a sociedade como um todo, né? Bom, gente, eu acho que eu falei até um pouco demais já. É isso, eu queria agradecer muito por vocês terem me convidado para essa palestra. Estou à disposição também, aí meu e-mail, por dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram falar, eu estou à disposição. E eu quero abrir agora para a professora Francine aí poder passar um pouquinho da palestra dela aí. Vou descompartilhar aqui. Nossa, Wafa, que delícia ouvir você. Primeiro, porque essa consciência toda, essa busca pela consciência do que né, a aceitação. E a primeira coisa que você falou que me chamou a atenção, que é uma das grandes questões da inclusão, que é aquela situação de luto pela qual a família passa, né? É um luto você descobrir que o seu filho, sua filha tem alguma questão, que vai enfrentar desafios. Então, a maneira como você rapidamente superou esse luto e entrou na aceitação, né? Isso ainda achei que demorou um pouquinho. Você achou? Olha, achei que demorou um pouquinho, 6 meses, mas tem gente que demora uma vida, né? Tem gente que demora muitos anos. Tem gente que nunca vai superar o luto. E aí, as crianças que
vão crescer, claro, né? A gente chama de sujeito, sofre muito mais, porque vai eternamente carregar esse sentimento, que, inclusive, no caso das crianças, é indizível, né? O sentimento de peixe fora d'água, de não fazer parte da vida, isso é muito. Então, assim, a família, é muito bonito isso que você relatou, e 6 meses não é muito tempo, sabe? 6 meses é pouco tempo. Se for uma mãe, admirável. Muito obrigada, imagina. Muito bom te ouvir. Outra coisa, eu anotei algumas coisas que você falou, que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso quando lidar com o tema, né? É a questão da calma interior para lidar com a realidade. Passada a fase do luto, sem calma interior, nem como pais, mães, nem como educadores, nem como terapeutas, nós nunca vamos conseguir lidar com a realidade. Então, isso também é muito, então, assim, né? Respira fundo, calma, é complicado, é difícil, mas tem o que fazer. Perfeito, exatamente isso. Muito bom. A inclusão, né? Eu até escrevi assim, inclusão, e pus um baita de um ponto de interrogação, porque essa é uma questão que realmente não é clara aqui no Brasil. Eu tive um aluno, trabalhamos juntos assim na aula nas oficinas de musicalização. Foi muito bonito esse fato, porque foi o fazer musical e artístico que ajudou a família a buscar um diagnóstico. É um menino que, quando aconteceu isso, foi numa cidade assim de interior, em Minas, e a escola estava simplesmente reagindo com a criança, com a família, como se fosse assim: o menino é mal educado, ele é inadequado, a família não se comporta direito, a família não segue as regras, ele é um menino nervoso, sabe? Os rótulos, né, que a gente vai. E aí, na oficina de música, eu consegui ver alguns padrões rítmicos, alguns sons que faziam com que viesse uma necessidade de expressar alguma coisa. E foi aí que a família buscou o diagnóstico. Eles tiveram que, durante um tempo, sair do Brasil, foram morar nos Estados Unidos, deixaram tudo, trabalho, família, casa, e foram, porque é complicada a questão da inclusão aqui. Então, realmente, esse Disque Denúncia e o acolhimento, né, para as mães, para as famílias que passam por uma situação com necessidade de inclusão, porque todos nós, uma das questões que eu vou abordar é isso. A psicanálise traz essa visão de que todos os seres humanos são sujeitos, né? São pessoas. Não existe... E são diferentes, né? E são diferentes. É a singularidade. Nós nunca vamos ser todos iguais, independente das questões, das dificuldades que nós temos. E todos os seres humanos têm questões e desafios que vão ser vencidos. Alguns são mais desafiadores e outros menos. Mas a questão é olhar, assim, calma interior, né? Aceitação para lidar com a realidade. Sobre que você falou, a sensibilidade extrema dos autistas. Na verdade, eu diria que é uma hipersensibilidade. Isso. Eu vou trazer uma imagem aqui em fala, que quando a minha questão com o autismo, gente, não é técnica, não é por formação, assim, ela é uma especialista no autismo, não. A minha questão com as questões psíquicas, tá? Com os distúrbios psíquicos e outras síndromes, é por causa do trabalho da educação musical e da arte terapia.
que a gente sempre recebe fragilidades. E quando eu comecei, há muitos anos atrás, há uns 20 anos, comecei a receber crianças que tinham questões. O autismo, há 20 anos atrás, era um tabu, né? Hoje eu acredito que isso esteja mudando. Tomara que sim. Mas com a classe autista aumentando cada vez mais, né? Alguns estudiosos falam que daqui a pouco vai estar meio autistas, meio típicos, e aí daqui a pouco eles vão ser mais típicos do que nós. E aí, tem essas teorias, né? Mas a gente não sabe. E aí, ou a gente enfrenta e tira esse tabu, ou sei lá, né? Mas enfim, há 20 anos atrás era um tabu. E eu lembro de eu fui apresentar para uma professora do mestrado umas observações que eu tinha feito das crianças autistas que vinham para aula de música. Aí eu cheguei e falei assim, não é técnico, tá? Mas eu acredito que seja uma imagem que descreva bem como funciona. É como essa hipersensibilidade é como se fosse uma percepção esférica do mundo. Nós, por exemplo, estamos aqui percebendo principalmente pela visão e pelo ouvido. O sujeito autista, ele vai ter essa hipersensibilidade, assim, pelos poros, né? É questão de chegar e perceber coisas que nós jamais. Então, lidar com isso é muito difícil. As pessoas hipersensíveis, independente de serem autistas ou não, vão precisar lidar com isso. E aí, essa é a grande contribuição da arte e da música. E aí eu vou começar a apresentar os meus slides aqui, tá bom? Legal, eu vou mutar aqui. Vamos fazer barulho. Então, gente, eu coloquei aqui uma frase para iniciar, que ela é de um grande pensador da educação, tá? Chamado Loris Malaguzzi. A criança é feita de 100. E por criança, vamos pensar em ser humano, tá? É feita de 100 o quê? Então, a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. Tem sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. Isso, gente, quer dizer, cabe muito ao que nós vamos falar agora, porque o que é linguagem? É uma forma de expressar, né? Nós podemos nos expressar falando, escrevendo, mas existem outras formas de estabelecer uma comunicação com o mundo. Porque o que é a gente ter o que é chamado de saúde mental, saúde psíquica? É conseguir estabelecer um canal de comunicação do nosso mundo interior com o mundo exterior. Então, vamos falar assim, saúde, né? A psicanálise, inclusive, ela traz a visão de que nós vamos olhar para esses distúrbios, para esses comportamentos diferentes, sem dizer que não é verdade, é questão genética. Ok,
é tudo isso mesmo. Mas nós não podemos fixar o nosso olhar nessa visão. Por quê? Enquanto não houver cura, enquanto não houver um remédio, alguma coisa que vai mudar, o que tem que acontecer? É isso mesmo que a Wafa trouxe da experiência dela. Olhar a realidade, calma interior, aceitação e buscar os caminhos de tratamento. Esses caminhos de tratamento vão levar a criança ao quê? A capacidade de comunicação. Então, nós adultos, não sei quantos de vocês são da área da educação, ou são da área das terapias, ou são mães, tias, né, irmãs. Nós adultos precisamos ter um olhar atento para essas 100 linguagens, tá? Porque às vezes a criança, principalmente o autista, que é a nossa questão de hoje, comunicar, mas nós temos que estar atentos, porque pode ser com uma linguagem que eu não vou entender. Então, os pontos de partida para a gente fazer uma reflexão a mais, né? Para olhar o autismo. Não o autismo só, mas para olhar a questão da comunicação. Então, o ser humano tem múltiplas linguagens, ele pode desenvolver múltiplas linguagens. A questão a experiência de absorver o mundo e dialogar com ele pelos sentidos, que a gente chama na educação pela arte de experiência estética. Eu vou até dizer para vocês o sentido dessa palavra estética. Não é nada do que a gente imagina. Estética, beleza. Não. Estética vem da palavra grega estesis, que quer dizer sentido. Então, a experiência de dialogar com o mundo pelos sentidos, sentido do tato, da visão, da audição, sentir os sabores, é o que a gente chama de experiência estética. Outra coisa a ser considerada é a questão do sujeito e não ficar com aquele rótulo, com aquele estigma, o autista e o normal, o anormal e o normal. Não. O sujeito autista é uma pessoa que tem a sua singularidade, tem as suas questões, as suas potencialidades, e é assim que esse sujeito tem que ser olhado. E o último ponto de partida é a gente olhar a arte como uma forma de dizer o indizível. Porque das múltiplas linguagens, a arte, aí quando eu coloco arte, eu quero dizer a música, tá? Diz coisas que são indizíveis para todos os seres humanos, não só para os autistas, tá? Então, vamos em frente. Experiência estética é o que nos toca, o que nos acontece. Então, é um ser estar no mundo absorvendo tudo. Para quem não tem sensibilidade nenhuma, é treinar essa sensibilidade, essa hipersensibilidade que eu e o Wafa acabamos de falar, né? Essa questão de uma percepção do mundo esférica, percepção por todos os poros. Isso é a experiência estética. E aí eu trouxe uma questão para a gente pensar, tá? São dois pensadores da arte e educação. Nós somos seres imersos em uma hiperatividade utilitarista. O que é isso? O mundo, para nós, significa ação. Significa o que eu tenho que fazer para conseguir o quê? Nós estamos sempre em busca de objetivos. Esse é o utilitarismo.
E quando entramos em contato, né, quando nós vamos nos relacionar com algo, com alguém, a nossa tendência é pensar sempre nos nossos objetivos. Vai me servir para quê? O sujeito moderno se relaciona com o mundo desta maneira, uma maneira utilitária e conceitual. Por que eu trouxe isso para cá hoje? Porque isso é como se fosse um paradigma, sabe, gente? Está no ar, né? Nós nos organizamos na vida a partir destas visões colocadas aqui, conceito de utilitarismo. E por que é importante olhar para isso, se eu estou falando de arte, se eu estou falando de autismo, de hipersensibilidade, se eu estou falando, por exemplo, de aceitação, aceitar o outro como ele é. Essa visão utilitarista e conceitual, né, cristalizada que nós temos do mundo, ela é extremamente prejudicial para o nosso desenvolvimento subjetivo, para o nosso desenvolvimento pessoal, não somente para os autistas, mas principalmente para as crianças que têm questões com a diferença, né? Então, a gente chama isso de relação eu-isso. Como assim? Né? Eu vou me relacionar com as coisas do mundo, como o que está fora de mim é o isso. Então, essa relação eu-isso, o isso sempre vai se subordinar ao eu. Quer dizer que o mundo, as pessoas, a maneira como as pessoas se comportam, vão ter sempre que se subordinar ao eu, ao meu conceito de mundo, ao utilitarismo, tá? Isso daí atrapalha, infelizmente, as relações humanas sofrem muito com isso. Imagina só, no caso de lidar com crianças, pessoas em situação de inclusão. Um mundo voltado para o utilitarismo não vai aceitar, não vai acolher, né, a diferença. Então, isso tem que ficar muito claro, para nós não cairmos nas armadilhas da inclusão. O que são as armadilhas da inclusão? Eu falo que tem vaga, mas não tem quem troque a fralda, por exemplo. Ou então, eu aceito a matrícula, mas eu não ofereço as condições para que as crianças em situações de diferença consigam se sentir incluídas. Isso é o perfil de um mundo utilitarista. Então, a questão primordial para a nossa experiência de ser e estar no mundo, né? Isso tem a ver com arte, mas também tem a ver com valores humanos. Perceber o mundo, as pessoas, estabelecer um diálogo entre o mundo interno e o mundo externo, vivenciar a arte, falar de arte, conhecer arte, nutrir-se de arte, proporcionar arte. E aí eu coloco ainda uma palavra que eu não coloquei, que eu não escrevi, mas está aqui, implícita, a inclusão, né? Falar de tudo isso, dessa percepção do outro, em meio ao utilitarismo, é uma tarefa desafiadora e exigente. E aí, essa imagem das pedras, eu sou apaixonada nessa imagem, ela diz sobre nós, né? As nossas múltiplas linguagens, a experiência estética e principalmente a singularidade. Cada pedrinha é de uma cor, mas são todas pedras, né? Igual, todos nós somos seres individuais, singulares, independente das questões de inclusão, do autismo ou não. E aí, eu trouxe aqui algumas imagens, tá? Com trabalho com crianças. Eu tive esse espaço em Minas, falo tive porque eu me mudei para o estado de São Paulo e aí fechei. O espaço se chamava Casa Lumière. Era um local
de convivência, vivência das múltiplas linguagens e muitas crianças com várias questões, inclusive de autismo, e outras, por exemplo, psicoses, enfim, tá? Vinham para fazer essa questão da expressão através da arte, né? Essa primeira imagem era da nossa sala de exposições, com a obra de um adulto e ao lado uma pintura feita por uma criança. E eu sempre que olho essa imagem, eu penso assim, que coisa mais bonita, que todos os tons do quadro, do vaso de flores, olha para vocês verem que interessante. Todos os tons foram percebidos e colocados na reprodução, né? Aqui do outro lado, uma imagem de crianças pintando pedrinhas. Essa questão de utilizar as cores, os pincéis, como forma de expressão, isso é muito saudável, especialmente para o autista, porque é o dizer o indizível, né? É a hora de conseguir estabelecer uma comunicação, de entrar, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão do isolamento e do estar em si mesmo que o autista tem, né? O contato com o fazer artístico libera, traz à tona esse estar em si mesmo em forma de imagens, de cores. Então, isso traz o quê? Um esvaziamento que traz a sensação de bem-estar e de calma. Isso é muito saudável. E aí, agora, eu vou trazer para vocês porque a caracterização psicanalítica do sujeito autista. A psicanálise não desmente, tá? Não diz nada contra as questões genéticas, mas como a psicanálise se volta para a questão do sujeito, da pessoa, né, do ser individual, então o autista, ele também vai ser considerado um sujeito. Então, há um sujeito no autista? Sim. Para algumas pessoas, para algumas visões, não há um sujeito no autista. Há, por exemplo, um aglomerado de configurações genéticas e só. Não, tudo bem, existe sim a questão genética, mas existe também, junto com isso, a questão subjetiva, né? Então, e como que a psicanálise fala que isso há? Por exemplo, porque há um reconhecimento do outro e uma defesa para a invasão do outro. Até aqui eu coloquei um exemplo. Por exemplo, colocar as mãos no ouvido e fazer assim, né, e fechar-se para a presença do outro, se a presença do outro incomoda. Isso já é um sinal de que tem um sujeito ali, né? E aí, essa defesa é um recolhimento em si mesmo, para não se fragmentar. Isso é muito bonito, tá? Existe, falando em termos psíquicos, uma fragilidade no autismo, uma fragilidade de sair de si mesmo e ir ao encontro do outro, ir em relação ao outro, se comunicar. Porque a questão primordial para a comunicação, mundo interior, mundo exterior, o que é? Eu preciso abrir, sair de mim mesmo para eu poder ver o outro e me comunicar com o outro. Eu preciso me espelhar também no outro. Então, existe uma fragilidade no autismo nesse sair de si mesmo. A sensação que fica neles é a de fragmentação, de que eu não vou existir mais, né? Então, como é que a psicanálise olha? E aí, quando eu digo psicanálise, eu trago junto a arte e a música, tá? Psicanálise e arte, psicanálise e música andam de mãos dadas, nesse caso.
A psicanálise trabalha intensamente com esse processo que o autista tem de recolhimento, de fechamento. Então, outra questão, né? Ela não vai ver o autismo somente como uma síndrome que vai evoluir do mesmo jeito em todos os sujeitos. Cada um é um, né? Existe a questão genética, existe alguns procedimentos que podem ser iguais, mas não, tem que olhar para cada um. Por quê? Existem questões subjetivas e de singularidade. E aí, muito bonito, a psicanálise vai olhar o sujeito autista como alguém que tem sim o que dizer. Mesmo nos casos severos, vai existir o que tem que ser dito, o que tem que ser comunicado, né? Então, essa fragilidade na comunicação, a psicanálise traz que é uma fragilidade em questões relacionais, eles chamam de desregulação no trânsito libidinal. Vou traduzir, tá bom? Isso é sobre a base dos afetos. Como assim? Base dos afetos é se eu consigo me espelhar no outro, dar prazer e obter prazer. Dar desprazer e obter desprazer. Isso é o trânsito libidinal. É o que regula as nossas relações, certo? A gente chama de relações objetais. Quando eu me dirijo ao outro, a relação objetal, por exemplo, quando os bebês são bebês, né, começa com a mãe, com o pai, depois com a primeira professora. Então, essas questões, né, o autista tem uma fragilidade nisso, uma dificuldade de espelhamento, e mesmo com a repetição de padrões, com as estereotipias, há sempre um sujeito nesse processo. Eu não posso dizer todos os autistas são iguais. É a mesma coisa que dizer todos os japoneses são iguais, né? Todos os homens são iguais. Não. Cada ser é um ser. E aí, né, como existe essa fragilidade na questão relacional, esse trânsito na base dos afetos, a tendência de defesa é do quê? É do recolhimento, é de estar fechado em si mesmo, no seu próprio mundo, não fazer parte do mundo. Então, buscar meios para que aconteça uma comunicação é um caminho muito bonito e muito saudável, que é o caso da arte, tá? O fazer artístico, o fazer musical, são atividades expressivas e projetivas. Como assim? Eu vou projetar para fora quem eu sou, né? Eu vou expressar enquanto eu projeto. Então, quem se expressa por meio da arte e da música está dizendo de si mesmo. E aí, eu coloquei algumas imagens das crianças. Eu não vou dizer quem é autista e quem não é, porque são crianças que estão se expressando. Ah, faltou uma imagem, que pena. Bom, obrigada e até a próxima. Eu coloquei aqui o contato, o meu e-mail, para quem quiser anotar, ter algum esclarecimento sobre as atividades de arte, de música, que são adequadas para cada caso, tá bom? Nós podemos conversar sobre isso. E aqui a outra imagem. Aqui, pedrinhas pintadas, essa representação de uma flor. Nós tínhamos saído logo depois da chuva, aí nós recolhemos pétalas de flores e folhas que caíram no chão. Aqui a pintura no muro. Então, assim, são trabalhos, são expressões artísticas feitas por crianças, por sujeitos, né? Não vou dizer se tem autista, se não tem, é o que eu quis que ficasse aqui. São sujeitos, certo? Então, agora eu vou interromper aqui
passo a palavra de novo para a Wafa, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, porque nós falamos coisas complementares, completamente diferentes, mas eu acho que se abraçam, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu, na verdade, nunca levei muito a mira para esse lado artístico, né? Até por falta de oportunidades nessa questão de convênio médico, aquela coisa toda que todas nós mães passamos, né? Mas aos poucos eu tento e eu vejo que isso que você fez, né? Eu acho que você não trabalha mais nessa instituição, é uma coisa que, assim, eu procuro aplicar dentro de casa, com a professora particular que ela tem, faz muito trabalho lúdico, a escola tenta aplicar muito, e realmente é isso que você falou, ela consegue colocar para fora, né? Ela se expressa muito através dos desenhos, e ela faz desenhos assim que eu fico besta de ver como ela pega e faz com uma rapidez muito grande, mas já para escrever o nome dela, ela precisa de 2, 3 linhas para escrever tudo torto. São coisas assim que me chamam muita atenção, e eu aprendo muito, eu fico assim, sabe, olhando e tentando aprender com aquilo. E, ao mesmo tempo, muitas vezes preocupada, indo na escola e falando com os professores, mas ela está acompanhando, ela vai conseguir, o que eu preciso fazer, aquela coisa toda de mãe que a gente fica meio desesperada às vezes. Mas é lindo esse trabalho, assim, né? É muito gratificante. Né? Duas coisas que eu esqueci de falar. Uma, não sei se vocês já ouviram falar do trabalho do psicanalista Lacan. O Lacan se voltou muito, muito mais pela questão do discurso, da palavra, e ele disse o seguinte, uma coisa muito bonita, que na clínica do autismo não vai ser considerado, em primeiro lugar, a fala, mas a representação no papel. Aí, no caso da palavra escrita, ou se não é a palavra escrita, é a representação no papel. É por onde vai se começar. E hoje, eu tenho um aluninho autista hoje na escola, eu trabalho com música num colégio regular, e o ano passado, um pouquinho antes da pandemia, eu lembro que nós estávamos trabalhando com ritmo, e eu escrevi, eu mostrei, alguma criança fez uma pergunta e eu fui lá e representei os ritmos no quadro. E ele, assim, ele estava nesse momento debaixo da mesa, embaixo da mesa, parecia que não estava prestando atenção em nada. Assim que a aula acabou, ele levantou, saiu do lugar dele, veio, pegou o giz da minha mão, a caneta da minha mão, foi no quadro e reproduziu notas musicais, assim, ele fez. Então, aí você fala, nossa, ele não estava prestando atenção. Sensibilidade, né? Sim, com essa sensibilidade de todos os poros, né? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. E sempre procurar entender onde que estão os estopins ali que causam os problemas, né? Para procurar trabalhar e ajudar. Hoje, assim, minha filha chora bem menos que antes, né? Porque a gente tem algumas palavras que é muito engraçada, que nem a gente não pode falar não pode. Se eu virar para ela e falar assim, Amira, não pode. Começa a chorar desesperada. Se eu falar para ela, passou, acalma. Sabe, ela tá muito nervosa, acalma. Então, são coisas assim que você vai vendo no dia a dia, o tom da voz, sabe? Então, são coisas que dão estopim, são coisas que acalmam e que a sensibilidade realmente é muito grande. Aí você fala, não, mas você não pode mimar. Aí tem a coisa do mimar, né? Você não pode mimar, você não pode também não repreender. Aí você tem que aprender um jeito de repreender para não deixar mimar também. E realmente é muito bonito e ao mesmo tempo muito desafiador, né? Muito desafiador. E a gente pode conhecer um pouquinho as pessoas que estão com a gente? Sim. Quem quer falar um oi? Se vocês têm perguntas. Dizer se é mãe, se é profissional da área. Todos estão com vergonha?
Professora, eu vou fazer assim, eu vou interromper a gravação, porque eu acho que fica mais confortável para todos. Quem, né, tiver algum relato, queira compartilhar também conosco, encaminhar também a sua pergunta